pedido e pedido. A maneira, se for para lhe pedir 1 milhão de kwanza, é fácil você dizer a um amigo: olha, não tem 200 kwanza aí, dá ainda a esse jovem, ou faça ainda isso com esse 200 kwanza. Ajuda a pessoa para comprar. Ajuda a pessoa para comprar. Ninguém pede 1 milhão de kwanza assim. Por quê? Porque você se encontra diante de uns pedidos que, na sua valorização, são muito diferentes. Isso deve determinar a nossa atitude quando estamos de jejum. Quando estiver de jejum, muitas vezes entramos de jejum como esse nosso jejum, é para fazer ou acontecer uma coisa, ou para fazer parar uma coisa que você não gostaria que continuasse na família. Por exemplo, eu vos falei que estarei falando dos 3 seus. Então, o entendimento desses 3 seus deve levar você a saber como é que você deve se comportar diante de um pedido que não é de 100 kwanza ou de 200 kwanza. Um pedido daquilo que você gostaria que Deus fizesse na sua vida. Se nós olharmos, se você pegar uma coisa e lançar, você vai atirar, você vai dizer: atirei para o céu. Temos esse céu do atmosfera, que é o lugar onde é que a Bíblia diz se encontra o trono de Deus. E agora, na Bíblia vamos encontrar alguém que tinha um propósito de pedir alguma coisa como você está pedindo. Se trata de Daniel. Ele tinha que fazer um pedido a Deus. Qual era o seu pedido? Por que Daniel havia jejuado? Qual é a forma de Daniel jejuar? Querido, a primeira coisa, se você estudar bem a palavra, você vai entender. A oração de Daniel foi depois de ter feito alguma constatação. Deus havia prometido, já no ministério de Jeremias, que o povo de Israel iria, na época de Daniel, fazendo a matemática, entendeu que tinha chegado o quê? 30 anos para que o povo saísse do escravagismo, pronto, do cativeiro. Daniel disse: mas é como? E o próprio Daniel também estava em cativeiro. Disse: mas isso não pode. Deus é fiel. O que Deus prometeu consegue fazer. Então Daniel se disse: já que se trata de uma promessa de Deus, eu vou buscar ao Senhor na linha com a sua promessa. Na vida, quando jejua, procura jejuar na linha com as promessas de Deus. O que fez? A Bíblia nos ensina. Daniel começou a jejuar, procurando parar com o cativeiro. Que não, Deus prometeu, então o cativeiro do povo dos hebreus ou dos judeus tem que chegar. E eu tenho que buscar o Senhor, porque Deus disse que 70 anos agora. Alguém que está aqui, de repente está doente, e a Bíblia ensina que eu também fui sarado um pouquinho. Eu posso dizer como Daniel: não, essa doença vai ter que parar. Alguém está entendendo? Mesma coisa, a Bíblia disse: mas é possível você encontrar na igreja alguém que não sabe aonde que vai sair o jantar da manhã. Alguém que está na pobreza. Mas como explicar? Se Jesus já fez tudo para que fôssemos ricos.
Agora a coisa que está acontecendo por quê? Se tiver de acontecer, embora que Deus disse na sua palavra que Jesus se fez pobre para que nós possamos enriquecer, agora não estou a tornar-me rico. Então posso dizer, não. Essa situação de falta de dinheiro contínuo na minha vida, na minha família, deve parar. Mesma coisa. A Bíblia não disse que no meio do meu povo não haveria mulher estéril. Mas é fácil você encontrar alguém na igreja com problema de esterilidade. Mas aonde que está a promessa que disse que não deve acontecer? Aonde que está? Já Deus falou. Então, se eu notar que tenho esterilidade, é um motivo como Daniel de entrar em oração e mandar parar essa situação. Deve pensar, parar com alguma coisa. E se você parar com alguma coisa, sabendo primeiro o que a Bíblia diz, querer como não. Primeiro, você saberá orar com a confiança que as coisas vão acontecer. E a Bíblia disse que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas é fácil, pastor, gritar, Jesus, me apertar mais. Meu Deus. Mas é cristão. Por exemplo, na igreja de Panguila, eu não sei se é em Cacoaco, um senhor dormindo, sonhou que o diabo lhe deu uma moca. Onde? Aqui. No ombro. Pimba. Quando acordou, esse lado a arder e fez uma mancha preta. Mas é cristão. Esta coisa não está de acordo com a palavra. Não. Aqui não se trata de pedir 100 kwanza, mas se trata de pedir 1 milhão, como eu vos disse. A maneira de você pedir 100 kwanza, porque está diante de uma situação que deve ser dominada. E aqui nós vimos, Daniel entendeu que essa minha situação foi Deus que falou, que o povo tem que ser de 70 anos. Chegou 70 anos, o povo ainda está em cativeiro. Algo deve acontecer. Vou ter que parar com essa situação. E a Bíblia ensina, Daniel dobrou o joelho e buscou o Senhor por 21 dias. Isso para te dizer, você que está aqui, se é para parar uma situação, fique preparado, porque essa situação vai parar mesmo. Vai, desde que seja algo que está na linha com a palavra de Deus. Agora, lembrai-vos que o pastor falou dos 3 seus. Temos o seu atmosférico, temos os seus estelares, onde é que estão as estrelas, onde é que estão esses satélites todos, onde é que vão. E temos o céu, que é o trono de Deus. Agora você deve saber, algo aconteceu com Daniel. Daniel orando, só notou a Bíblia, ele, sem saber, ele jejuando, buscando. Ele se disse, estou diante de um problema sério, não vou orar como tenho orado de hábito. Porque você que tem alguém que está a morrer lá, olha, não tem gasosa para beber. Se você quiser sair, como é que se ora? Vá só junto ao hospital. Aquela senhora que fica lá a dormir, quando for para orar, já lhe falaram que o caso do filho é a pessoa que tem, aparece a doença no nível, pronto, a pessoa mais doente. Ultimamente, não sei se alguém está aqui, se essa pessoa está aqui, lidei com um caso desse. Falaram a pessoa daquele estado. Agora, você vê, quando isso acontece, diante de Deus, vale a pena.
Há um momento que você não deve confiar em ninguém. Só deve confiar com a sua própria oração. Não é uma água benta. Porque pegar flor, se dá, não sei se bate com flor ou mete lá. Como alguém me disse, pastor, discussão com a minha mulher foi pegar uma flor numa igreja, aquela flor, meter a perfume estar, porque os demônios estão saindo. Eu disse, meu Deus, se demônio para sair uma flor, e mandar só o governo comprar contentor de flor, mete lá no 1º de maio, não teremos nenhum demônio em Luanda. Vou fazer alguma coisa. Quando Daniel, algo primeiro aconteceu. O que aconteceu? A resposta vinha do céu. Vinha uma resposta. Mas só que a resposta quando chega agora no segundo céu. Agora você entendeu? O segundo céu. Chega no segundo céu. Houve resistência. E dessa resistência, um espírito maligno se levantando contra a situação, se levantando dizendo, não, lutando. Escute como é que era a gravidade da situação espiritualmente. A gravidade da situação era tão comum. Deus enviou um anjo chamado Gabriel. E Deus mandando o anjo Gabriel chega no segundo céu, foi resistido. Foi resistido com quê? Com uma força do mal. E ficou lá o anjo com a bênção que tinha que descer na vida de Daniel. Ficaram lá por 21 dias. Até que no fim, olha o que acontece. Até que no fim, Daniel continuou a orar. Deus manda um reforço. Não é qualquer reforço. Deus havia mandado o chefe Estado-Maior do Exército do Céu. Sabe quem? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel desceu. Quando o Senhor desceu, chegou, o arcanjo chegou. Quando você nota uma das promessas de Deus na tua vida não tiver a se manifestar, é porque preciso uma batalha intensa. Alguém está entendendo? Do trono de Deus veio a resposta. Chegou no segundo céu, houve resistência. O segundo céu é o trono do diabo. E depois a resposta tinha que chegar nesse céu atmosférico. E de uma só vez a resposta foi a Daniel. Olha como é que foi a resposta. Daniel, no dia só que se propôs de orar, Deus havia mandado a resposta. Mas o rei do Império da Pérsia, que é um demônio que representa aquela nação, se levantou impedindo que a bênção chegasse. Isso nos ensina algo. Primeiro, não é que no dia de hoje há um demônio que pode impedir, se você pedir em nome de Jesus, mas hoje nós podemos aprender que há grau de resistência que pode acontecer se você não tiver a fazer nada. Imagine se no 10º dia Daniel tivesse dito, não vou orar mais, já jejuei muito, 10 dias, olha como é que estou a emagrecer, olha como é que estou oco, olha como é que está a me rir, olha o que está fazendo. Se ele tivesse parado no 10º dia, ou mesmo no 20º dia, podia se decepcionar, pensando que Deus não estava a responder. Mas, afinal de contas, se tratava de um pedido que se precisava buscar ao Senhor de uma maneira que nunca se buscou. Pedir a Deus há coisas e coisas. Há coisas, se você quiser pedir, deve saber que existe alguém que não gostaria que você recebesse aquela bênção. Não somente assim que você vai pedir. Que Senhor, pronto. Imagine, você se levantou, Senhor, quer tornar-me milionário, mas você nem emprego tem, nem nada tem.
quero tornar-me milionário daqui a uma semana. Deus é capaz disso. Mas não, eu não acredito que você que não está a trabalhar, que só vai ser só assim. É preciso algum sacrifício. Esteja na linha com a palavra. Talvez alguém que fizer assim, pronto, o Senhor disse, e eu agora quero, então pego tudo que tenho. Por exemplo, um casal que está na Europa, vieram a mim, pastor, temos nossos filhos, queremos passar a nossa vida lá em Portugal. Pronto, Portugal não, mas passaremos por Portugal, no outro país. E eu, o que eu tenho respondido às pessoas? Se você vai me procurar para viajar, saiba, já viajou. Eu falo a todos assim. Se está me procurar para viajar, saiba já que já está aí. Porque eu sei como é que eu vou te encorajar. O que é que eu vou fazer. Então falei com eles. Mas só que eles não tinham o dinheiro suficiente para o tal. Não tinha. Pegaram os passaportes. Chegaram. Peguei, abençoei, aconselhei. E ficaram lá. Talvez tiveram que jejuar para saber como é que vão poder entrar até lá. E de uma só vez, Deus falou com eles. Pegam tudo quanto que vocês têm na vossa casa e oferecem. Oh Senhor, nem para vender, mas para oferecer. Tudo que você tem, oferece. E vieram falar com o pastor. Pastor, olha, oramos já que não temos dinheiro. Temos a nossa televisão, a arca e tudo. Embora isso, se vendermos, não vai dar para comprar passagem. Mas Deus disse para oferecer a uns irmãos em Cristo. Ele pensou que eu vou lhe consolar, que não faça isso. Eu disse, na minha Bíblia está escrito, dá e vos será dado. Alavança! Venderam, ficaram com nada. Tiveram que recorrer, voltar mais na casa dos pais. O casal. De repente, as coisas mudaram. De repente, não me pergunto como. Apareceu alguém, diz, pronto, você não tem dinheiro e tudo, está querendo viajar, pronto. A partir de agora, você faz parte da minha empresa. Você é o sócio número 1. Pronto, por causa das câmaras, não quero falar. Pediram, fizeram lá um jeito. E isso facilitou a documentação para dizer que ele tem muito dinheiro lá na embaixada. E na embaixada, quando chegaram lá, viram. É o quê? Estamos aí de férias. Olharam o dinheiro que ele tinha. Pima. Afinal, são pessoas nem cama tinham, irmão. Eles deram os vistos. E voltaram para casa. Crendo em Deus. E falei no marido, não pode viajar só assim, só tem que ser no dia que você entrar de férias. Entrou de férias e dão o dinheiro das férias e tudo, juntaram e foram na Europa sem nada na mão, agora estão lá com seus filhos. O que havia acontecido? Houve um sacrifício, como você está se sacrificando na oração. Este é o jejum, um sacrifício. E Deus vai te recompensar nisso. Se você se sacrificar, porque quer algo da parte de Deus, Deus vai te honrar. Porque Deus sempre honra a fé das pessoas. Eu não sei o que eu estou a falar. Mas vê, Daniel buscou ao Senhor. E depois de ter buscado, Deus se manifestou. Cuidado com aquilo que vem na mente. Vamos ler
o único versículo que temos, porque nos falta 7 minutos para a pregação. Vamos ao último versículo. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 10, que começamos a ler ontem. Vai ainda lá. Capítulo 10. Já está? Vamos ler o capítulo 3 até 5. Ontem no culto insistimos sobre o versículo 6, não é? Não estamos lá, porque o tema de ontem foi até 6. Vamos ao versículo de 3 até 5. Leiamos todos nós em concerto. 1, 2, 3. Vamos? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Olha aqui para mim. Daniel teve problema, que teve que lutar na sua oração, teve que lutar orando, e houve lá no segundo céu uma batalha entre Miguel com o inimigo, o rei do Império de Pérsia. Mas no teu caso, no Novo Testamento, as coisas são diferentes. Muitas das vezes, para você receber a bênção que você tem, o diabo vem te levar numa luta em você mesmo. Deixa-me te fazer essa pergunta. O que é que você vai fazer se o inimigo da sua vida for você mesmo? Se o inimigo da sua vida for você, todo lugar não vai ir, está andar com o seu inimigo, irmão. Todo lugar está andar com o seu inimigo. Agora, como é que alguém, o inimigo da sua vida pode ser ela própria? Uma pessoa, o inimigo, ela própria. É assim. O verdadeiro você é o seu espírito. Você é um ser espiritual. Deus é espírito e nos criou também na sua semelhança, que é espiritual. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O corpo que estamos a ver é apenas a casa onde o verdadeiro você habita. O Espírito é que nos coloca em contato com o mundo espiritual. Quando oramos a Deus, é o Espírito. A mente, a alma, é a parte da nossa mente. É a parte do nosso raciocínio. Desejo, raciocínio, vontade, emoções, estão todos na alma. Quer dizer, o verdadeiro você que é Espírito, tem suas vontades próprias. Tem os seus desejos. Você está entendendo isso? E depois temos o corpo. O corpo é esse templo, que a Bíblia chama de templo, que nós temos. O verdadeiro você é o seu espírito. Quando o corpo morre, o espírito volta ao seu lugar. O verdadeiro você, esse apenas é a tua casa. O inimigo agora, para te combater, ele sabe que ele já foi destronado. Jesus o venceu. Já que Jesus o venceu, e Deus deu essa autoridade a você, o que aconteceu o quê? O que acontece é que ele sabe que sendo faz isso, você já venceu muita coisa. E ele vai vir martelizar o que? A sua mente. E muitas das vezes, é por isso quando a Bíblia nos diz, ultimamente precisamos lutar, a verdadeira guerra de um cristão, a verdadeira guerra não é contra o diabo, porque o diabo já foi derrotado. O cristão, quando está diante do diabo, é só lhe colocar no seu lugar, acabou. Alguém está me acompanhando? Agora, a verdadeira guerra de um cristão cheio do Espírito Santo, que é você, é a sua mente. A falar da guerra, a verdadeira guerra que um cristão do Novo Testamento deve travar, que era o bom comer da fé. Vê só essas pessoas que tinham que viajar para a Europa.
Chegaram um pastor, oraram e tudo, e Deus lhe disse, vende tudo que tem. Havia uma batalha, de ganha. Podia pelo menos vender para ver se junta o dinheiro e alguém pode vos emprestar agora, oferecer. Está a ver onde é que está a luta? Alguém está entendendo essa luta? Então eles estavam lá, lutando na sua mente. Oferecer. Então lá vem a guerra. A guerra que um cristão deve travar nesse teu jejum é a guerra da sua mente. A mente é capaz de te dizer, o dinheiro que você tem não chega, por que dá dízimo? É a mente. E vai ver, você está a lutar. Vou dar, eu que vou comprar isso. O dinheiro até não está a chegar para o tal. Agora dá mais dízimo. E lá agora a guerra. O bom combate, o único combate que você deve travar enquanto estiver a jejuar, é um bom combate da fé. É o bom combate da fé que você deve travar. É somente isso. Que assim que tu a jejuar, as coisas vão dar certo. Só que o inimigo pode acompanhar lá. Está escrito o quê? Andando na carne, não militamos segundo a carne. Militar é a palavra lutar. Esse militar, esse lutar, não lutar segundo a carne. Depois disse, não estão vendo isso? Somos poderosos para fazer o quê? Para a destruição de... O que é uma fortaleza? Olha aqui para mim. Uma fortaleza é um pensamento estabelecido. Por exemplo, dou um exemplo. A fortaleza é alguém que tem um pensamento, esse pensamento está mesmo assim. Por exemplo, aqui pode dizer, pronto, eu atingi a menopausa, não posso engravidar. Exemplo que está a dar. Então aquilo está na sua mente, no seu intelecto, na parte da sua alma, porque a sua alma é o seu intelecto, é a sua vontade, são os seus desejos e tudo, e os seus conhecimentos estão na parte da mente. E a mente lhe disse, pronto, você atingiu aqui, no meu povo não haverá mulher estéril. Agora eu que já tenho a menopausa, o que é comigo? Facilmente, você com aquela mente estabelecida, que atingiu a menopausa, já não vou conceber mais, pode ficar assim, pode estar a jejuar. O diabo vai só falar, não ver que é menopausa. Ora só, até o diabo pode pegar alguém para te fazer entender que estás a pensar errado. A nossa irmã que tinha esterilidade de 21 anos, que teve 2 filhos depois dessa esterilidade. O que aconteceu? Quando orava, ele olhava e dizia, o teu pastor mesmo te mente muito. Mas a irmã orar. O que acontece é que as fortalezas, você tem, Paulo pegou a ideia de uma fortaleza no seu tempo, como nós temos a fortaleza aqui. Fortaleza é um sítio, é uma cidade, mas bem colocado lá em cima e bem fortificado. Para que as armas da altura, se o inimigo vier, não consiga, porque as armas da altura eram a seta, as flechas, a espada. E eu com a minha estrutura de uma parede com espessura assim, qual é a espada que vai entrar? Você está entendendo como é que é? Por isso, quando Sansão foi naquela terra, quando fechou, diz ela que fecharam a porta da cidade, fez a porta da cidade, ninguém vai sair. Mas Sansão chegou lá, arrancou a porta, subiu com ele. Pronto, isso é outra história. Mas agora você vê, Paulo pegou aquela ideia que essas pessoas estão a orar, mas a situação que está a passar tornou-se uma fortaleza. E essa fortaleza pode resistir à tua oração. Mas a Bíblia diz, as armas da nossa milícia são sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que você pode dizer em nome de Jesus Cristo, eu arranco, eu digo não. E a Bíblia diz, levando, vê só, para você entender bem, o versículo a seguir.
O versículo 5. Levando, destruindo todos conselho, toda altivez. Altivez quer dizer um pensamento muito mais elevado. Vamos. Levando cativo todos os pensamentos à obediência a Cristo. Quer dizer, eu posso levar cativo todos os meus pensamentos à obediência a Cristo. Embora aqui da ciência diz que tem uma menopausa, embora que dizendo isso, eu não quero a fortaleza, porque hoje, no meu jejum, não vai sair um demônio lá lutando que vai impedir a minha bênção chegar. Não existe. Porque se você falar o nome de Jesus, esse demônio estará indo. A única coisa que pode resistir são os teus pensamentos. Por isso, cuidado, não seja inimigo de você mesmo. E você orando, jejuando, o que deve fazer? A sua mente fixe na palavra, fixe em Cristo. Não olhe a circunstância, não olhe o que o teu corpo está a dizer, não olhe o que o teu mente está a dizer, mas fique naquele lugar que a palavra de Deus te disse. Imaginemos aquela irmã que tinha problema com seus ovários. Fizeram a cirurgia correu mal. O médico esqueceu lá a sua faca. Médico, eu não sei se não foi na cadeia. Esqueceu. E a pessoa ficou com aquelas dores, aquela coisa que tentou, mas a começar a furar. Viu o nosso programa, ouviu a palavra, creu contra a esperança. Nada podia dar certo. Mas ele teve o atrevimento e aquela fortaleza que vinha, que você não vai nascer, que você tem problema com os ovários, que a cirurgia não deu certo. Imagine quando tinha os ovários doentes, era estéril. Agora o médico vem e estragou mais. O diabo pode lhe chamar de burro. Os demônios me cantar. Humilhação para nós, vergonha. A me rir, a me fazer tipo. Eu podia ver tipo que está me fazendo coata. Os demônios a cantar, Jesus. Cuidado com a sua mente. Assim que está nesse jejum, o teu olho tem que estar feito nas promessas de Deus. Olhe somente aqui. Não olhe nas circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Saiba que você não deve ser inimigo de você mesmo. Não aceite ser inimigo de você. Não aceite ser inimigo de você. Não aceite. Você vai fazer assim. Tu vai levar os meus pensamentos cativos à obediência a Cristo. Isso que está escrito. Daqui a pouco você vai orar assim. Nesse problema que eu tenho, levo os meus pensamentos cativos à obediência a Cristo. Os meus pensamentos têm que obedecer aquilo que a palavra diz, nem aquilo quanto como o corpo está falando. Se aprender a dominar isso, será como Daniel, depois desse jejum de 21 dias. Daniel, no segundo céu, houve reforço. Se você não sabe, toda oração desse tipo, de maneira que está a orar, mobiliza os anjos. Se nunca soube disso, oração dessa forma, você jejuar com a cara tipo descaída, com fome, algo está a acontecer. Não sei se estou profetizando na vida de quem. Algo começou a acontecer. Oh, palma para o Senhor Jesus. A sua mente pode levar a se comparar. A sua mente pode levar a se comparar. Não está vendo fulano e você? Não está vendo fulano e você? Pode deixar a comparar com uma pessoa que está a ter mais sucesso. Diz, está vendo você? Estudou com ele, nasceu com ele, mas olha você. Você, olha a tua idade, olha esse aqui. Só agora consegui, e agora você? Tá a chorar. Aqueles são lágrimas de crocodilo que não vai te ajudar em nada por estar se comparar. Também pode alguém se comparar. Não é nas performances que tem,
Mas na desgraça que está vendo aqui, na pessoa. Liga a televisão, fulano teve essa doença, morreu. Vai mais lá, fulano morreu. Depois o diabo vem. Agora é a tua vez, porque você tem a mesma doença. Senhor, qual mal que eu fiz? A oração já está se desfazer. Não, nesse jejum, os teus pensamentos serão levados cativo à obediência a Cristo. E você vai confundir as pessoas. Vão dizer que nesse tipo de circunstância, ninguém consegue. Mas você vai dizer, se ninguém consegue, sou a primeira pessoa. Oh, vamos para o Senhor Jesus Cristo. Coloca-se em pé. Coloca-se em pé. Sim. Com a sua Bíblia aberta. Na segunda carta de Coríntios. Sim. A coisa que está aqui. Você está de jejum. Mas leia mais comigo, porque vai orar em função desse versículo. Vamos mais. Versículo 3 até 5. 1, 2, 3. Vamos. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de quê? De fortalezas. As fortalezas vão ter que cair por terra. O que é uma fortaleza? As ideias estabelecidas. Aquelas ideias firmes que estão na sua mente. Que o diabo pode trazer na sua mente. Que não, essa doença é incurável. Não, é impossível. E, versículo a seguir, disseram que destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Não seja inimigo de você mesmo, através dos seus pensamentos. Continua a buscar ao Senhor. As coisas vão acontecer. Depois de Daniel ter orado, o que aconteceu? O povo saiu do cativeiro. E lá mais tarde vimos as suas orações a ser respondidas. Jerusalém foi edificada. A cidade de Jerusalém foi edificada. Hoje, Israel está lá. Fruto da oração de uma pessoa. Isaías disse, nas asas do pássaro, vou trazer de volta o meu povo. Naquela época não havia avião, mas o profeta via já algo tipo pássaro, a levar o israelita de volta para casa. Fruto de uma oração de alguém que não deixou de acontecer, coisa que ele sabia que não era legal espiritualmente. Agora mesmo, você vai parar aquilo que acontece na tua família, aquela coisa ruim, faça parar. Diz que essa situação da minha família está parada. Essa situação, essa doença da minha vida vai ter que parar. Manda parar alguma coisa. Esse acontecimento na minha família vai ter que parar. Não fui com alguém que me ligou hoje, lhe deixei mesmo com a doença dele. É o que não, estás a ver, na nossa família, essa doença é para nós. Pronto, o doutor também me disse para nós, então vou continuar só a medicar. Esse aqui por telefone, se eu lhe ensinar a palavra, vai levar muito tempo. Então fique só com a sua doença. Porque a maneira de pensar, você pode orar, existe uma fortaleza. Vocês entenderam? Ama para você mesmo. Entenderam? Existe uma fortaleza. Então, agora mesmo, você estará andando, desfazendo. Vai dizer, Pai, em nome de Jesus, paro com essa situação, paro com aquela outra situação. Manda parar. Algo que está acontecendo que não tinha que acontecer dessa forma. Disse, não. Me levanto como alguém autorizado pelo Senhor.
de usar o nome do Senhor. E determino em nome de Jesus essa situação pare. E não somente vou te deixar tempo para você parar, você terá tempo de orar para fazer e acontecer algo. Para fazer acontecer. Daniel poderia crer que a nação dele existiria. Hoje temos Israel que está lá no meio do Oriente, bem poderoso. A oração de alguém que podia crer em Deus. Não duvide. Você pode parar essa situação. Não duvide. Você pode fazer acontecer coisas boas na sua vida. Não duvide. Por isso você está a orar. Foi difícil no primeiro dia, não faz mal. O primeiro, segundo, segundo vai piorar. No terceiro dia já não vai sentir mais nada. No quarto dia não terá mais fome. É assim que acontece. Então, querido, vamos acompanhar esse louvor. Você vai sair do teu lugar, vai ler esses versículos. Disse: Pai, está escrito, andando na carne, não milito segundo a carne, mas as armas da minha milícia são sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Depois diz: qualquer fortaleza que está tentar ser edificada em mim, que seja quebrada, que caia por terra. E a Bíblia diz: destruindo todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento. Leve cativo. Lê na Bíblia, se tu a levar cativo, Senhor, caso aquela coisa que tem estado em mim, aquela dúvida que tem vindo, muitas mais as dúvidas, tem sido coisa ligada a uma fortaleza qualquer. Diz: em nome de Jesus vai ter que cair por terra. Dentro desse jejum, coisas vão acontecer comigo. Não se compare. Se essa mesma doença matou alguém, você não é aquela pessoa. Se essa situação estão te comparar, olha, fulano tal, já subiu de nível, está nesse nível. Irmão, ele pode subir de nível da escada, Deus pode fazer subir de elevador. Opa, Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus. Deixa quem subir na escada, ir. Irmã, a escada. Alguém de você que foi já no Dubai, estava aquele store, mas comprei no Dubai. Como é que estão? Você é a escada. Pode deixar ir lá 1 hora, começa a subir. Mas se eu chego, lá tem elevador de 10, 5, 20, quer dizer, só pode parar no 10º andar. 10º, tem também elevador de 1, 2, 3, 4, e tem elevador de 5, de 10, de 20. Agora você a pé. Eu só entro no elevador de 50, 50, está já no 50, está já no 100. É assim. Deus é capaz de fazer-te subir na vida de elevador. Acredito que essa palavra é uma profecia para alguém que está jejuando. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Então, o que vai fazer? Não se compare com ninguém. Busque ao Senhor. Afinal de contas, ao lado de qualquer escada, tem um elevador. Não olhe alguém que subir a escada assim. Porque quando você vai subir, ninguém te vai se perceber, só vão assustar. As coisas já aconteceram. Aleluia. Pai, que alguém que está aqui de Jesus, que lhe aconteça assim. Em nome de Jesus.